Ontem nós tínhamos aqui comentado que a ministra do Turismo, a Daniela do Vaguinho, deixaria ontem a pasta, não deixou. À tarde ela ficará... à tarde apareceu uma notícia que ela ficaria à frente da pasta, e agora há pouco, ontem à noite, e agora há pouco nós vimos essa matéria, não tínhamos visto, agora há pouco saiu uma outra reportagem no Antagonista dizendo que ela sai quinta-feira porque o partido pediu a cabeça dela, União Brasil. O que você acha? Já que, só lembrando, já que o esposo dela foi para o Republicanos e possivelmente ela também migrará para o Partido Republicanos, e o Elmar, o pessoal do União Brasil, está pedindo a cabeça dela. O que você acha? Eu acho que ela está ali menos pelo União Brasil e mais pelo Vaguinho e as suas conexões com a política no Rio de Janeiro. Quem não lembra da vez que o Lula foi recebido com honras e pompas durante a campanha lá na terra do Vaguinho, inclusive com várias denúncias de que as pessoas tinham sido obrigadas a ir, quem trabalhava na prefeitura, a gente acho que chegou até a comentar aqui. Então, é evidente que o Vaguinho tem muita força. Eu acho que nessa luta de braço talvez tenha um pouco mais de força que o próprio União Brasil. E eu não me surpreenderia, Timóteo, se ela sair do União Brasil e a vaga continuar com ela, mesmo ela estando no Republicanos. E eu acho que esse ministério do Lula, né, esses 37 ministérios, naquela equipe de transição de quase 1.000 pessoas, aquilo ali foi um jogo de composição para alguma governabilidade política que até hoje se mostrou extremamente ineficiente. Então, ele não conseguiu, mesmo loteando ministérios, mesmo fazendo, aqui eu te dou 1, aqui eu te dou 2, aqui eu te dou 4, aqui eu te dou essa pasta. Mesmo nessa negociação, ele não conseguiu nenhuma governabilidade. Então, ele está com problemas porque só passa o que esse grupo achar que é viável passar. Então, essa União Brasil deve ser um partido que vai desembarcar da base do Lula, e eu não sei se essa ministra, eu não apostaria que essa ministra sairá do turismo, apesar de eu achar que ela é uma pessoa sem relevância nenhuma para uma pasta muito importante como o turismo. Mas, mesmo assim, eu não apostaria nisso, porque eu acho que o acordo dela no Ministério do Turismo tem outra conotação, além do acordo do Lula com o partido União Brasil. E é isso aí que a gente vai ver, se ela vai... Estranho, né? E o próprio Lula falou que ela ficava ontem de tarde. Então, é isso nós falamos. E agora o Padilha diz que é o outro, já aplaude, já faz... Eu só acho que quem está certo nisso tudo é o Lira. Não dá para botar tudo isso no colo do Lira se o governo não tem a menor condição de articular, porque fazer uma coisa às 4 da tarde e outra coisa à meia-noite, quer dizer, 2 notícias antagonistas assim no mesmo dia, é de um governo, no mínimo, desestabilizado, no mínimo, descontrolado, no mínimo, sem liderança nenhuma. E o Padilha foi absolutamente fritado na palestra lá, na entrevista que o Arthur Lira deu para Globo News, acho que foi ontem, dizendo que o Padilha é péssimo, não articula nada, e que orçamento secreto, porque agora que não se sabe para onde vão as emendas, é o que temos no governo Lula, e não o que tínhamos no governo anterior. Flor de Lis, condenada por matar o marido, vai casar na cadeia. Olha a bomba aí, rapaz. Pra gente se animar e rir um pouquinho, tá bom, né? Porque só rindo de uma história dessas, né? Só rindo. Quer dizer, primeiro, todo o absurdo do que foi o caso dessa Flor de Lis, que é uma deputada federal, que já era a principal suspeita de assassinar o marido, ficou lá na Câmara, legislando por nós, fazendo... Quanto tempo, Timóteo? Meses. Meses. O Daniel Silveira foi preso porque ofendeu meia dúzia de pessoas do STF, já foi preso, perdeu seu mandato e tal. Agora ela não, né? Ela ficou muito tempo lá, até o trânsito julgado. Então, a gente convive aí agora com assassinos, com psicopatas, como se fosse assim uma coisa mais natural do mundo, e coitadinha dela, ela só é uma psicopata que mandou matar o marido. Deixa ela casar com o cara. O cara é bem mais jovem que ela, quem sabe, anima, né? Ou quem sabe foi por isso mesmo, porque se apaixonou por um cara mais jovem que matou o marido mais velho. Vai saber. É dramalhão mesmo, né? E ganha notícia, ganha manchete, ganha até minissérie. É realmente a deturpação completa dos nossos valores. Isso é o mais triste dessa história. Que não tem nada de engraçado, porque isso acaba mostrando que nós, aqui no Brasil, estamos devagarzinho perdendo toda a ética e toda a moral, e vivendo esse momento dos bandidos serem bacanas. Triste.
Capitão Alden critica a tentativa do PT em instalar canais de comunicação em programação aberta das TVs e rádios. Se você me perguntar sobre a Globo, isso que você falou procede 100%. Dentre os sócios existe essa divergência entre os solistas, comunistas e os globalistas, todos a favor da agenda. Então, a Agenda 2030 ela faz parte da Globo, e eu acho que o PT fez tanta promessa para esses artistas, tem tanto artista demitido, que agora o único jeito de eles resolverem o problema é abrir uma TV, né? Porque o que teve de artista da Globo que foi demitido e que fez o L, agora eles têm que botar a galera aí para trabalhar em algum lugar. É um absurdo, vocês imaginem que um partido político não tem nada a ver com ter uma emissora de televisão. Isso só acontece em ditaduras, onde o Partido Comunista tem as suas redes de televisão. A gente já tem rede de televisão oficial, quase todos os estados têm suas próprias TVs Cultura e tudo isso. Quer dizer, é um absurdo um partido político pegar uma TV para defender as suas ideias, as suas plataformas, as suas coisas. Então, se um tem, por que todos não poderiam ter? Essa é a pergunta. E eu acho que, para essa pergunta, você aí, que é nosso ouvinte, já sabe a resposta, porque eles fazem parte do esquema. Então, assim, eu fico imaginando a cena, viu, Timóteo, da Gleice Hoffmann pedindo para o Juscelino Júnior, não é o nome do ministro das Comunicações, ele, e combinando com ele lá a outorga, né? Porque daí rola um asfalto aqui, um asfalto ali, um jatinho a mais, uns bois, sei lá. Enfim. Eu acho que é patético, a gente já tem, né, nessa figura aí do ministro das Comunicações, uma figura bem polêmica, assim, alvo de vários ataques, aí, denúncias, né, eu diria, da imprensa sobre abuso de poder econômico, e aí ele pode ter o poder econômico de impor à população um canal de um partido político, e por que de um em detrimento do outro. Isso não me parece nem um pouco democrático, isso não me parece nem um pouco necessário, e eu acho que isso só tem a ver com lugares de partido único. E eu acho que, se fizer, vai fazer uma boa concorrência com a Globo, né? Quem sabe? A Globo vai perder a audiência. Eu até queria dizer uma coisa sobre esse assunto de rede de televisão. Desculpa, eu vou fazer um pouco de propaganda, mas o produto é completamente diferente da Brado. Mas a gente precisa entender que em 2016, 3 carinhas dentro de uma garagem fundaram a Brasil Paralelo. Só para você ver, Demilson, porque eles nunca vão nos dar um canal de televisão. De uma garagem, fizeram um primeiro documentário, distribuíram no YouTube. Vou te resumir. Hoje, mês passado estive lá, eles têm 650 mil assinantes. Não sei quantas produções. É uma empresa incrível, que fatura muito, sem receber um centavo de verba pública. Imagina se fosse aberta. O quanto, se assim fechada, com 650 mil assinantes, com material distribuído só na internet, ainda no que a gente chama de distribuição de elite, que é mais ou menos o que a gente tem aqui na rádio, tirando agora a Ouro Branco FM, exatamente isso. Imagina a força de conteúdo de um canal de direita. Acabaria com os outros. Eles nunca vão dar uma questão de competitividade, porque uma coisa é você dizer que a grama é verde, a outra é você usar um canal de televisão para tentar provar para o mundo que a grama é amarela. E é isso que está acontecendo hoje com a chamada guerra cultural. De repente, o que era errado virou certo, o que era certo virou errado, e você não sabe mais nem como se comunicar. Então, é isso que eu estou falando. Eu errei de novo o nome da rádio. É Ouro Negro. Eu acho que eu fico com tanta coisa desse negócio de branco, negro, que eu fico nervosa na hora de escolher. Desculpem. Ouro Negro FM. Ouro Negro FM, a rádio 100,5, estamos ao vivo. Mas normal. A futuro de Sara que errou também. Vou botar uma... Essa aqui é pesada, viu? CPMI do 8 de janeiro, dos atos do dia 8, aprova a convocação de aliados de Bolsonaro e rejeita totalmente nomeados por Lula. Eu acho que quando eles nomearam a relatora e o presidente, eles já tinham a maioria nisso, a gente já comentou isso umas 2 semanas atrás, que isso provavelmente não ia dar em nada. Meu comentário não é diferente hoje do que foi naquela época. Eu realmente acho que dentro dessa CPI nós vamos ter oportunidade de falar. Se as nossas falas vão ganhar os holofotes da televisão, é outra questão. Mas é bom que o Anderson Torres fale mesmo.
Eu acho bom que todo mundo fale, porque todo mundo foi injustiçado. E o celular do Bolsonaro de última hora devem ter encontrado alguma coisa para criar uma segunda cortina de fumaça, porque, afinal de contas, cortina de fumaça em cima do Bolsonaro tem sido a realidade desde que esse desgoverno tomou posse. Então, sempre que o desgoverno está mal, que tem problema, que não consegue articular, que tem imagem negativa, e parece que bem negativa, né? Ouvi falar de uma live que tinham só 6 mil pessoas assistindo, um vexame, né? Então, assim, um governo que não tem popularidade, as pesquisas têm falado isso, inclusive aqui no Nordeste, a gente já está vendo muita gente apavorada aí, e aí precisamos de uma nova cortina de fumaça. Vou usar a CPI do 8 de janeiro, vou achar uma conversinha do Bolsonaro, vou tirar de contexto e vou inventar outra cortina de fumaça para dizer, eu não estava dizendo, essa galera de extrema-direita. Enfim, já era esperado isso, porque... E a gente tem que ver, quando a Vanessa fala desses bolsonaristas e youtubers, e ela tem muita razão, porque quando essas pessoas começam a ficar muito populares no YouTube, elas começam a perder um pouco o senso. E isso não é uma coisa só da direita, isso tem a ver com a esquerda. Quem não sabe as besteiras que fala o André Janones, por exemplo. E não vamos esquecer que o Marcos Duval nunca foi bolsonarista, é mais maluco que todos. Então, assim, o que a gente está vendo é que essas pessoas com muito like ficam meio escravas do seu próprio ego e não tem muita coisa a ver com o que está acontecendo e uma desconexão, eu acho, com a realidade. Acredito que a CPI no MST pode ser mais eficiente, porque ela tem mais dados e mais coisas para mostrar, e já mostrou, né? Inclusive, a gente mostrou aqui, inclusive, a opinião de um governador de estado, que era o Caiado. Como não se conseguiu chamar ninguém da esquerda nem para a CPMI do 8 de janeiro, lá no distrito, lá em Brasília, na CPI distrital, vocês sabem que lá também eles não aprovaram a convocação dessas pessoas. Foi copiar, colar. Para nós que somos da Bahia, principalmente para nós que somos da Bahia, nós temos que pegar o nosso coraçãozinho e dizer: para que elegemos uma pessoa como Arthur Maia, que se diz do centro? Eu tenho amigos de direita que votaram nesse cara. Agora me explica, por que um camarada desse, sem coragem, fraco, covarde? A Bahia, há muito tempo, ele perdeu, na minha opinião, Arthur Maia, uma grande oportunidade de ser um político maior. E ficou um político menor, ficou um político pequeno, um cara que tem a presidência de uma CPI, que podia trazer uma grande revolução à verdade no Brasil, porque todo mundo sabe que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi o que aconteceu também com os nazistas lá, quando botaram fogo no parlamento, ou no 6 de janeiro nos Estados Unidos. E quem não tem dúvida disso é porque está sendo ludibriado pela mídia. Tinham infiltrados dentro, todo mundo viu. E aí nós vamos fazer de conta que não vimos isso, e esse Arthur Maia deixou, para mim, a grande oportunidade que teve na sua vida de ser uma pessoa que fizesse realmente a diferença na política brasileira. Então, como baiano, o que mais me incomoda é essa fraqueza, essa leniência, esse jeito agora baiano de fazer política. Devia ter aprendido com o ACM, que era um cara, certo ou errado, tinha posição. Bomba, rapaz. Coloca a bomba aí e... Você tô falando, pedindo bomba aqui, bomba. Tati tá revoltada. Ah, palhaço. Tati ficou brava. Calma, Tati. Pega lá o suco pra ela. O negócio aqui tá... Olha, eu tô achando que é melhor trocar o café por uma maracujina, um negócio assim aqui, porque o negócio tá feio. Não, Vanessa, é eu uma coisa que a gente pensa assim, ó. Timóteo, a Bahia tem uma chance agora nacional de mostrar que tem um político de verdade, e a pessoa pega essa oportunidade e, ai, passa a mão. Concordo, totalmente. Pelo amor de Deus, bicho, não temos mais político com aquilo roxo. Faz tempo que não tem ninguém com aquilo roxo aqui nessa Bahia, viu? Aqui é tudo leniente, é tudo lambedor de chão. O Jean Willis sai em defesa de ladrões. Segundo ele, é um pequeno delito. Nem vale um comentário nosso nessa pessoa. Esse é o cara que ganhou o cargo para deputado federal e abriu mão porque ficou com medinho do Bolsonaro. Aí ele sai para defender bandido. Eu queria ver se fosse ele que fosse assaltado. Ia mais que se mijar nas calças, ia fazer mais coisas. Então, assim, o que a gente está vendo com essa narrativa é uma coisa que eu vi acontecer numa das cidades mais prósperas e bonitas dos Estados Unidos, que é São Francisco. Conforme você foi liberando o pequeno delito, você foi fazendo o pequeno delito aumentar e se transformar no grande delito. Até que, num lugar sem segurança pessoal,
e empresarial e não ter perigo de assalto, as pessoas abandonaram um dos lugares mais bonitos e mais caros do mundo, que era o centro de São Francisco, que hoje está na mão dos drogados, dos pequenos ladrões e tudo isso. A gente entra em farmácias hoje nos Estados Unidos, elas são com cadeado, que nem no Brasil, porque os medicamentos e as maquiagens mais caras você tem que pedir para alguém abrir para você, porque senão eles têm medo que sejam roubados. Então, quer dizer, você vai passando leis no sentido da leniência, e isso tudo só vai fazendo o nosso país ficar mais pobre. E aí o Timóteo chamou a atenção do que aconteceu e está acontecendo em El Salvador, quer dizer, no contraponto de São Francisco, uma cidade próspera, cidade do Vale do Silício, o lugar onde estava todo o dinheiro dos Google, da nova economia, tudo que vocês queiram, o lugar mais próspero da década 2000, hoje é um lugar decadente. Por causa do quê? Dessa pequena leniência. Então, isso que o Jean Willis falou é um crime contra o Brasil, porque esse tipo de pensamento, se começar a aumentar, só vai piorar o nosso Brasil. E como hoje nós temos pouca polícia e não podemos ter porte de arma, se vier alguém assaltar o outro, eu acho que muita gente passa por cima, sim, porque não tem outra coisa para fazer. E muitas vezes ele vem para roubar um óculos, mas vem com uma arma e pode te dar um tiro e você morrer. Então, não é a questão do que a pessoa vai roubar. A questão é que nós estamos vivendo a insegurança pública. E isso parece que não revolta o seu Jean Willis. Afinal, ele mora em Paris, né? Ele não precisa estar sujeito a isso aqui. Ele pode só olhar e achar ruim e fazer uma crítica absurda que nem essa. E não vamos esquecer nunca que foi ele que assinou o requerimento de entrada do Adélio Bispo na Câmara dos Deputados. Bomba! Exatamente no dia da facada do então candidato Jair Bolsonaro. Bom. Só entre aspas, para vocês não esquecerem de quem se trata. Presidente, eu vou fazer a campanha agora oficial para presidente da República em 2026, Tati Mandelli. Vamos começar. Tati é o melhor nome para presidente. Já Concordo. pensou, Tati? Eu votaria. Você não votaria na Tati? Manda um áudio aí que você não votaria na Tati. Eu votaria de olhos fechados lá na Tati para presidente da República. E aí, Tati? Nossa, dá até de pensar, dá arrepio. Tá maluco? Até porque nesse momento, né, eu acho que eu sou mais útil aqui fazendo comentário e trabalhando firme nisso que a Vanessa fala, que é o que nós precisamos fazer, que é a guerra cultural. Essa guerra cultural é a coisa mais importante. Todas as pessoas que querem colaborar nesse momento com a direita deveriam só focar nisso. Se você não tem dinheiro, vai encher o saco lá na coisa de pais e mestres da escola. Perfeito. Vai fazer inquirimento de professor para saber o que pensa. Se todos nós entrarmos nessa guerra cultural de mãos dadas, do tipo, ninguém solta a mão de ninguém, aí ia ser realmente importante para o Brasil. Nós ainda precisamos, infelizmente, a gente teve essa entrada do Bolsonaro no Brasil, como teve a entrada do Trump nos Estados Unidos, são duas coisas ali que ainda foram antes da hora, né? Então, acho que para uma pessoa que nem eu entrar no governo ainda é um pouco antes da hora. Ainda as instituições precisam funcionar melhor para que qualquer pessoa, inclusive eu, possa fazer realmente uma diferença. Agora, uma coisa é o seguinte, nós fazemos o planejamento, mas ninguém sabe do futuro. Nosso planejamento é uma coisa e o futuro, Deus tem outras coisas. Quem sabe o futuro, Tati? Eu discordo, eu acho que a Tati seria um excelente presidente. Eu também. Eu também. Mas votaria, só complementando aqui o que ela falou, realmente é isso aí, gente. Essa guerra cultural é o que a gente precisa vencer. Então, faça a sua parte aí nesse processo. E assim, é porque as pessoas querem aquela resolução, né? Imediata, é agora, vai acontecer, é outro presidente de direita, quem vai nos representar. Quem vai representar você é você mesmo. É com o seu conhecimento, você com a sua análise crítica vai se autorrepresentar. Tati para presidente e Vanessa Moreira senadora. Aí eu já acho que começou a ficar bom o negócio. Vanessa Moreira. Começou a ficar bom. Aqui na Bahia precisamos de uma senadora de verdade, porque aqui no Senado, meu Deus. Aliás, o que a gente pode falar do Senado, né? O Senado é uma instituição que foi criada nessa nossa democracia, que de democrática não tem nada. Porque vocês sabem que um senador ele representa um território e não um número de eleitores. Então, enquanto o nosso Senado, aí para você que está me ouvindo, refletir, eu não sei quantos habitantes tem o Acre, eu só sei que o Acre tem 3 senadores, e São Paulo também. Então, isso não pode dar certo, nunca.
porque lugares que quase não tem ninguém têm a mesma representatividade do que lugares que têm uma população. Então, a nossa política já não é democrática, partiu daí. Partimos daí, já não é. Né? Não digo que o Acre ou outros países não deviam ter, mas talvez fizesse mais sentido o Acre ter 1 e São Paulo ter talvez 8. Sim, ou 9. Perfeito. E aí nós teríamos uma política completamente diferente. Então, você que reclama pra caramba do STF, eu nunca vi ninguém trazer uma ideia nova. Nós temos que começar na direita a trazer ideias novas. A nossa Constituição de 88 mostrou que ela é uma Constituição sem freios e contrapesos, porque a gente tem uma instituição vivendo da outra, porque a gente tem uma figura chamada foro privilegiado. Por que alguém tem foro privilegiado nesse país? E aí é tratado pelo STF. Então, quem tem foro privilegiado tem que favorecer o STF. E talvez essa seja a resposta por que os bolsonaristas estão fazendo, né, acenos para o Zanin. Isso é muito mais grave, gente, do que só uma coisa partidária, ou só uma coisa de governabilidade, ou o que quer que seja. Nós temos uma Constituição que não tem sistema de freios e contrapesos. E ninguém quer mexer nisso, porque está todo mundo confortável. Eu com o seu rabo preso aqui e você com o meu rabo preso ali. E aí, rabo preso com rabo preso, a população que se lasca. Essa que é a verdade. E não adianta tentar adorar muito a pílula, podem até me censurar, cair meus vídeos, como caíram da última vez que eu falei, mas a verdade é uma só. Nós não temos uma representatividade política nas nossas instituições. Então, quando a gente fala Estado democrático de direito, estamos falando do quê exatamente? Porque disso que não pode ser. Porque não temos esse Estado democrático. Se a Bahia, com 15 milhões de habitantes, tem o mesmo número de senadores que Roraima, que o Amapá, tem alguma coisa muito errada que não está certa. Enquanto a população e a direita não acordar que reforma política é fundamental, que mudar essa nossa Constituição é fundamental, que nós temos que lutar por coisas maiores para não deixarmos para as próximas gerações essa Constituição disfuncional. É tudo nas 4 linhas, mas é uma Constituição disfuncional, então não adianta nada. Nós precisamos ter alguma coisa que realmente represente, dê representatividade política para o povo. Porque São Paulo tem mais habitantes que o Acre e não pode ter o mesmo número de senadores. E, enquanto for assim, estaremos sempre na mão de oligarquias, porque foi criado para continuar assim. Então, mudou alguma coisa as capitanias hereditárias? Não. Nós continuamos vivendo no Brasil no período feudal. Só que agora o dono do feudo é o político. É dono do feudo da Eletrobras, é dono do feudo da Petrobras, é dono do feudo de não sei aonde, daquele outro lá, da Itaipu. É isso que nós temos. E eu só sou empresário, só sou grande, só fico rico se for a favor desse governo. E, para empresário rico que tem o mercado e o monopólio, quanto mais socialista o país, melhor, né? Então, prestem atenção aí, que o nosso problema no Brasil é muito mais grave do que a direita isso, ou um apoiar, o outro apoiar. Não é isso que faz a questão é por quê? Por quê temos essa representatividade política equivocada, principalmente no Senado. E o Senado é quem acaba tendo que controlar o STF. Então, vocês já viram como é que a gente está. Então, vamos lutar pelo que realmente interessa. Vamos ensinar para o povo o que está acontecendo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Broco. Tati hoje está afiada. Presidente, não que não esteja nos outros dias, mas vamos começar hoje... a campanha. Tô falando, rapaz. Hoje é o início da pré-campanha para 2026. Eu gosto. Tati falou tudo, viu? Tati Mandelli e Vanessa Moreira para senadora 2026. Tô fora. São pouquíssimos, 6 empresários em todo o Brasil que financiam veículos de comunicação. Quer falar, Tati, sobre isso? Não, exatamente isso, porque se criou um estigma de que se você é empresário e financiar coisas de direita, você sofre cancelamentos e várias coisas. Então, a gente viu isso acontecer, é uma outra forma da esquerda se mexer. Como eu disse, ele tem do lado da esquerda os grandes empresários, os oligopólios, todos aqueles meta-empresários que são donos de milhões de empresas, eles têm muito mais poder de fogo, e aí botam a mídia, e a mídia cancela e faz tudo isso. A gente viu acontecer com várias marcas durante o governo que passou. Então, deixou os empresários também, mesmo concordando, com um pouco de receio de anunciar, e o que a gente viu, no máximo, foi eles se retirarem da mídia tradicional e não chegarem a apoiar uma nova, porque a nossa democracia, como eu disse, está distorcida. Mas aí, defendendo, além da Brado, que hoje está disponibilizando o sinal para Ouro Negro FM, a gente também tem, dentro da Brasil Paralelo, um projeto chamado Brasil Mecenas, que está formando professores de História, de Assistência Social,
dentro de uma plataforma gratuita online. Isso está sendo bancado por vários empresários. É lógico que isso é uma coisa que tem que se fazer um pouco por trás, né? Como é que a gente fala? Não sei em português. Behind. Por atrás da cena, você não pode botar a tua marca ali, não, fulano que está fazendo e tal. Mas a gente sabe que existem esse movimento e é muito importante, porque pelo menos nessa área, por exemplo, que é uma área que o Instituto da Tideli atua muito, que é assistência social, toda a formação é de esquerda. Você não tem nenhuma formação superior de assistência social que seja de direita. A mesma coisa com história. Então, nós estamos tentando justamente formar professores capacitados em todo o Brasil e de forma gratuita. Então, se você tem interesse, o nosso leitor aí, ouvinte, ele pode se cadastrar na plataforma Brasil Paralelo Mecenas e lá tem esses 2 cursos oferecidos de forma gratuita, online, com certificação, tanto para assistência social como para história, e em breve vamos ter muitos outros. Não é a faculdade, não. Timóteo, bom dia. Quem fala é Michel, aqui da cidade de Camamu, Bahia. Grande Michel de Camamu. Estava ouvindo aqui o comentário de Tati, falando sobre essa velha raposa chamada Arthur Maia, né? E sinceramente, Tati, eu não estou surpreso com esse vagabundo, né? Ele é mais um, né, que durante décadas está aí representando a gente pessimamente, né? E obedecendo uma agenda, a gente sabe qual é a agenda que ele obedece. Então, Timóteo, sinceramente, eu acho que não vai para lugar nenhum essa CPMI, tanto a do Sem Terra, quanto a do dia 8 de janeiro, não vai, cara, não vai. E eu acredito que vai ser preso ainda, né, para variar, pessoas que não tem nada a ver com isso. Concordo. Né? A do MST, provavelmente, o fazendeiro vai ser preso, o dono da fazenda. E a do 8 de janeiro, a gente já sabe o que é que está acontecendo, né? Obrigado, bom dia e fique com Deus. Valeu, Michel de Camamu, no sul da Bahia. Quer comentar o que ele falou de você, Tati? Do seu comentário? Não, triste constatação, né? Agora, sobre a CPMI do MST, eu recebi agora, não sei se é de agora, porque eu não chequei no YouTube, porque no meu Twitter já está bloqueado, o Orlando Silva dizendo que... Eu acabei de ver também. O Ricardo Salles e mais uma outra pessoa... Capitão Alden. Entraram numa... Propriedade invadida. Invadiram uma propriedade do MST. Sem serem convidados para fazerem uma perícia. Mas é piada, né? Os caras... É piada, né? Porque o MST nem CPF tem que dirá propriedade, né? Só quero entender aí qual é a lógica. Invadiu uma propriedade privada do MST e isso é invasão de propriedade. Mas se o MST não tem nem CGC, nem CPF, como é que ele tem uma propriedade? Eu queria entender. Porque de vez em quando é patético. É patético. Ou bem você invadiu a propriedade de alguém, aí ok. Aí se invadirem a tua invasão, aí é invasão de propriedade. Não. Então a gente percebe aí, eu ainda estou levando mais fé na do MST do que nas outras, porque pelo menos é patético. Porque o MST não existe. Então é mais louco ainda, porque não é uma entidade jurídica brasileira. Não existe. Deixa eu me despedir da Tati Mandelli, nossa querida, que hoje arrebentou nos comentários. Aplausos para Tati Mandelli. Tati, muito obrigado. Parabéns aí pelos excelentes, maravilhosos comentários. Bom, gente, eu vou encerrar meu comentário aqui com o pronunciamento ontem, tardezinha, depois da mídia de espalhar aí que o Donald Trump tinha sido preso e escoltado. Ele chegou lá, se declarou não culpado e disse a seguinte frase: eles querem tirar a minha liberdade porque eu nunca vou deixá-los tirar a sua liberdade. Perfeito. Eles não estão vindo atrás de mim, eles estão vindo atrás de você. Acontece que eu estou no caminho deles e eu nunca vou me mover. E eu acho que esse é o papel da direita, defender a liberdade de todos nós. E esses líderes que defendem a liberdade, como Trump e o nosso excelentíssimo antigo presidente Bolsonaro, são pessoas que ficam no meio do caminho. E nós, na direita, temos que fazer esse papel, eu digo sempre, o papel de muralha, o papel de quem não deixa que as liberdades não sejam respeitadas. Tenham uma boa semana, eu vou indo, e agora presencialmente eu só venho depois do São João. Um grande abraço para vocês
E fiquem com Deus. Beijo, Tati. Obrigado, parabéns, um bom feriado para você.